Oi, gente, tudo bem? Eu sou Liana Ribeiro, do novo canal Liana Ribeiro Modelagem aqui no YouTube. E o vídeo de hoje vai ser a costura dessa saia clássica ou saia reta, né? Eu fiz ela retinha também, com cós. Então, isso que nós vamos costurar na aula de hoje. E ela foi modelada na outra semana, então quem não assistiu ao vídeo de modelagem dessa saia, procura no card para poder assistir a aula de modelagem, tá? Então essa saia reta com cós que nós vamos costurar na aula de hoje, tá bom? Espero que vocês gostem, assistam o vídeo até o final e não esqueçam de curtir o vídeo, tá bom? Vamos lá, vamos trabalhar. Bom, então eu tô aqui com a frente da minha saia e a primeira coisa é fechar as pences, tá? Aqui, não sei se vocês estão conseguindo ver, eu marquei aqui a pence de canetinha, tá vendo? Para costurar certinho a pence. Eu fiz de canetinha porque essa é uma canetinha que eu conheço. Eu sei que ela sai quando lava, já é uma que eu uso há muitos anos, tá bom? Então eu tenho total confiança nessa canetinha. Mas se eu fosse fazer para uma pessoa, se eu fosse fazer para uma cliente, eu ia usar aquelas canetas que apagam quando você passa o ferro, tá? Como elas são mais caras, eu deixo assim para quando é encomenda para alguém, quando não é para mim, tá? Quando é para mim, eu faço na canetinha mesmo. E para o vídeo também fica melhor para vocês verem. Outra opção é usar o giz, né? O giz sai, também é fácil. Aí eu já fechei aqui, tá vendo? Já fechei aqui a minha pence. De um lado já fechei para adiantar. Aí agora eu vou fechar esse lado aqui com vocês. Tá? Então você junta as duas pontas certinho. Ou prende com alfinete. Ou alinhava, tá? Se você não tem segurança ainda, você passa o alinhavo. Agora o importante é que tem que estar casando certinho essa linha com essa linha, tá vendo? Aí quando eu ponho o alfinete eu consigo ver que tá certinho. Aí eu venho aqui pro vértice, também o vértice tem que estar bem juntinho. E prendo com alfinete aqui também, bem no meu vértice. Aí eu olho atrás se tá tudo ok, tá. Então vou pra máquina. Uma coisa que você tem que fazer antes de começar a costurar diretamente no tecido. Você precisa testar o ponto da máquina, tá? Então você pega um retalho desse mesmo seu tecido, dobra e passa a costura para ver se tá tudo direitinho. Então, como eu costumo fazer, eu costumo segurar a linha e rodar o motor com a mão para o primeiro ponto, para apoiar, para afundar a agulha, tá? Isso evita que a sua linha volte e saia da agulha. E aí você tenha o trabalho de botar tudo de novo. No vértice da pence, eu não faço retrocesso, tá? Eu acho que fica grosseiro fazer retrocesso aqui. Mas nesse começo não tem problema, porque vai ficar para dentro do cós, né? Então não vai aparecer. Então vou dar... Ah, não liguei a máquina. Vou dar um retrocesso aqui no início. E aí eu vou seguindo essa linha que eu costurei. O segredo para uma pence ficar certinha é você manter a linha reta e esquecer que a borda tá diminuindo, tá? Pensa só na linha que você desenhou. Vai só se preocupando com a linha. Que aí a máquina já faz o trabalho naturalmente para a pence ficar bem bicudinha no final. Como eu vou dar nó, eu preciso deixar um espaço de linha aqui para eu dar um nó. Vou olhar para ver se ficou boa.
Ficou, tá vendo? Não tá embarrigando. Às vezes forma um papo aqui porque não morreu direito no vértice. Então eu posso dar o meu nozinho aqui para arrematar, né, essa costura, tá bom? Então eu já tenho as duas pences da frente fechadas. Bom, então agora eu tô com as minhas duas partes das costas e as duas pences já desenhadas. Não sei se vocês estão conseguindo ver as duas pences já desenhadas, tá? Então é o mesmo procedimento. Eu vou pegar, fechar a pence e costurar os dois lados, né? Vou fechar aqui. Essa pence das costas ela fica mais curta porque a gente fez uma alteração nas costas e ainda por cima tem o cós, né? Então ela fica uma pence assim bem curtinha, mas mesmo assim necessária, né? Então você prende a borda e o vértice. Como é uma pence bem curta, eu uso só essas duas marcações mesmo, tá? E aí, se fosse uma pence maior, né, faria diferença botar mais uns aqui no meio, mas nesse caso não precisa, tá? Então tá presa novamente e aí eu vou costurar do mesmo jeito, né? Eu vou fazer uma aqui das costas com vocês e aí depois eu adianto o outro lado das costas. Então, vou encaixar aqui minha pence. Nesse início, não acho, vou prender a linha, descer a agulha. Nesse início, eu não acho que fique ruim dar o retrocesso. Então, vou dar o retrocesso aqui. E aí, o segredo é manter a linha reta, tá? Esquece a borda do tecido. Pensa só na linha que tá desenhada. Eu não dou retrocesso, vou deixar um espaço para eu dar um nó. E antes de dar o nó, tem que ver se a pence ficou boa. Tá certinha, sem papo, tá vendo? Quando esticar no corpo, olha, não aparece nada, quase nem aparece, porque ficou bem aqui tem um risquinho aqui no tecido, não sei se dá pra ver, ele tem um risquinho bem clarinho. Ela encaixou bem certinho no risquinho, olha, ficou ótimo. Então eu vou fazer a mesma coisa aqui com essa pence, né? E aí eu volto para continuar o trabalho. Bom, eu tô aqui com um par do meu cós das costas, que lembra que eu falei que eu tinha que ter 4 pedaços, né? Na aula que eu mostrei o esquema de corte, eu falei que eu tinha que ter 4 pedaços desse, no caso são 2 pares, tá? Então, aqui eu tô só com um par, ou seja, 2 pedaços, né, do cós, porque ele tem que ser par, né, porque fica assim, né. E aí, na entretela, eu cortei um par também, 2 pedaços. Esse aqui é a entretela, deixa eu botar aqui para aparecer. Esse aqui é a entretela, tá? O que é esse tecido, para quem não conhece? Esse tecido, ele um lado é normal e desse lado ele é um pouquinho mais brilhoso, ele tem cola. Então, quando você passa o ferro por cima, a entretela cola no tecido, fica colada. Para que ela serve? Para dar corpo em alguma parte do corpo, da roupa. No nosso caso aqui é o cós, né? A gente quer o cós firme e não embolado na cintura, né? Porque se a gente não põe a entretela, qualquer movimento que a gente fizer no corpo, o cós vai ficar amassando. E aí a entretela evita isso.
Eu tenho essa entretela, ela é uma entretela de algodão mesmo, mas ela não é muito dura, tá? Então ela tem vários tipos. Tem entretela que é bem durinha, até às vezes as pessoas preferem ela para cós, mas eu não tenho ela, eu só tenho essa e a de malha. A de malha é bem molinha mesmo, não serve. Então eu vou usar essa aqui que eu tenho, que é aproximado ao necessário. Outra questão é que a entretela, você usa o mesmo molde do cós, mas você tem que tirar a margem de costura. Aqui, deixa eu ver, não é esse mesmo. Pedacinho é esse mesmo. Tem que achar aqui onde é a cola. É assim. Então, a entretela, tá vendo? Tem que ficar menor que o cós. Eu usei o mesmo molde, mas eu tirei a margem de costura da entretela. Então a entretela tá do tamanho real do meu cós. O tecido não tá. O tecido tá com margem de costura, né? Então você tem que colar a entretela nessa posição, seguindo exatamente a linha de costura do cós. E aí você prende com alfinete ou de alguma outra maneira, com pesos, né? E aí você cola com o ferro de passar. É bom ter um ferro de passar só para isso, porque mancha um pouquinho o ferro, tá? Se você não tiver um ferro só para colar entretela, então você põe um outro pano por cima e aí passa o ferro, tá? Porque essa colinha da entretela pode manchar o ferro, tá bom? Então, isso que eu vou fazer agora. Eu vou colar a entretela nos dois pedaços das costas. Bom, então para adiantar, eu já vou montar também o cós da frente, tá? Então eu tenho dois pedaços desse do cós da frente, assim já inteiro, mas eu só vou colar a entretela em um deles. Aí eu já marquei a margem de costura, não sei se está dando para ver no vídeo, e eu vou prender a minha entretela dentro da margem de costura, tá? Então eu tenho que cortar a entretela do tamanho certinho do cós, sem a margem de costura. Eu peguei, como eu falei, né? Eu peguei o próprio molde do cós e tirei 1 centímetro de todos os lados. E aí cortei a entretela com 1 centímetro a menos em todos os lados, tá? Então tô prendendo aqui com alfinete, que aí eu vou lá pro ferro, tá? Não vai dar para eu filmar, porque eu tenho que deixar o tripé todo preparado aqui para quando eu voltar, mas não tem mistério, tá? Já tô mostrando a marcação, como é que fica a entretela certinha no cós, e aí passo ferro quente por cima, tá? O único cuidado que você precisa ter é se o tecido for muito delicado, né? Que se o tecido for delicado, aí você tem que regular o ferro numa temperatura mais fria e ter um pouquinho mais de paciência e ficar um tempo com o ferro assim parado em cima da entretela para ela ir colando, tá? Esse aqui, como é um tecido mais grosso, então eu vou poder com ferro quente mesmo e aí eu consigo colar a entretela bem mais rápido, tá? E já volto. Bom, então colei aqui, já tá, vocês podem ver que tá coladinha. Aqui é o cós da frente e aqui os dois pedaços das costas. E só relembrando, esse pedaço que eu colo a entretela é o lado direito do forro, ou é o lado direito do cós. O forro do cós não vai ter entretela, ok?
Não é que você não possa colocar, você pode colocar também no forro, se você quiser que ele fique bem firme, tá? Eu não vou colocar, mas é questão de gosto pessoal, tá bom? Então vamos lá. Bom, eu tô aqui com o corpo da saia frente e eu quero marcar o meio, o centro-frente, para poder aplicar o cós. Então, eu vou dobrar a saia ao meio, encontro o meio certinho e aí eu dou um pique bem pequenininho na ponta, para eu saber onde é o centro-frente. Aqui eu tenho um piquezinho, não sei se dá para ver, né? Eu vou fazer a mesma coisa com o cós. Agora um detalhe. A parte do cós que você vai costurar na saia é essa parte curva e não a parte de dentro, tá? Essa parte de dentro você vai costurar com o forro. Com o corpo da roupa é essa parte de baixo que você faz. Então, com esse aqui também, eu vou dobrar ao meio e vou dar um pique também para saber aonde é o meio. Aí eu vou pegar a minha saia pelo direito, vou botar direito com direito. Essa parte maior. Aí eu venho aqui pique com pique certinho, já encaixo ele. Já encaixo aqui o pique. Daí eu tenho que espalhar o cós até chegar aqui a lateral e até chegar aqui a lateral, tá? Não é uma costura das mais simples, porque as curvas não se encontram, né? A roupa tá com a costura, o corte para cima, o cós tá com corte para baixo. Mas você vai direitinho encaixando, se preocupa com a lateral e aí vai encaixando o resto, que se você mediu certinho lá na roupa, o corte foi feito no molde, né? Então vai encaixar, é só ter um pouquinho de paciência. Então eu vou encaixar tudo aqui com um alfinete e já volto. Bom, então eu tô aqui com uma das minhas partes das costas e uma das partes do meu costas, já com a entretela colada, né? Relembrando que o cós a gente não coloca, não costura com essa parte de cima. A parte de cima é para costurar o forro. Com o corpo da roupa é essa parte de baixo que você tem que colocar, tá? Então, aqui está o lado direito, é direito com direito. E aqui, não sei se vai dar para ver, eu marquei, olha que aqui é o centro e aqui é a lateral, tá? É importante que você faça alguma marcação para saber essas coisas no tecido. Eu escrevo mesmo na margem de costura, tá? Eu escrevo porque além de passar a costura aqui, depois ainda vou passar o overlock, então não vai ficar aparecendo essas informações na margem de costura. Então eu escrevo mesmo aqui, ó, tá aqui late, que eu botei de lateral, e aqui tem um C, que é de centro. Então eu vou encaixar, ó, direito com direito. Aí eu venho aqui no centro, encaixo bem. Eu não preciso dar pique porque o centro costas é solto, né? Não é igual à frente. Então, nesse caso, eu não preciso dar pique. E aí você vem aqui na lateral, que são os pontos críticos, né? Que tem que casar de qualquer jeito. E aí você prende aqui a lateral. Aí agora você espalha o resto do cós e prende com alfinete ou alinhava, né? Como eu falei, são curvas diferentes, então uma costura que você tem que fazer com cuidado, né? Porque o cós
é para cima a curva, o corpo é com a curva para baixo. Mas se a gente calculou tudo direitinho, dá certo. Então vou prender o meu aqui com alfinete e já volto. Encaixou certinho, bem fácil, tá? Então é aquilo, né? O que que significa isso? Que na hora do molde do cós eu fechei a pence corretamente na medida certa, e na hora de costurar aqui eu também consegui fazer exatamente na medida certa do molde. Então agora eu vou passar a costura aqui para fechar, para prender esse cós ao corpo. Você pode usar a entretela como margem de costura e se guiando por ela, que vai dar certinho. Vou soltar aqui meu alfinete e aí vou na costura aqui do cós com o corpo da roupa. Então, olha que lindo! Tudo encaixado certinho, né? É tão bom quando isso acontece, tudo perfeito. Então, eu vou fazer a mesma coisa do outro lado, tá? Vou repetir essa aplicação do cós no outro lado das costas, ok? Bom, então aqui eu já tô com todos os lados, frente e costa, já com a parte da entretela do cós costurada no corpo da roupa. O que que eu vou fazer? Bom, então agora que eu já tô com o cós colocado, eu vou fechar a lateral, tá? Então eu tenho que botar assim com o cós para cima, né? Não posso botar ele assim dobrado, não. Ele é aberto. Tá escorregando aqui. Aí você pega direito com direito. Aí aqui foi até bom ter escrito aqui no cós que é lateral, porque aí agora eu não me perco. Então você vem desde o cós e costura toda a lateral. Eu até já fiz a linha aqui da margem de costura, não sei se está dando para ver, tem uns tracinhos aqui marrom. E o que é importantíssimo você prestar atenção nesse momento? As costuras aqui tem que bater uma na outra, tá? Senão o cós não vai ficar legal. Para fazer desse jeito, assim com o cós separado do forro, põe um cós primeiro, depois põe o forro, você tem que tomar cuidado nesse momento da lateral, tá bom? Então tem que prender bem aqui a costura com a costura, para não correr o risco dela correr e aí ficar feio, né? Quando você monta o cós completo e depois aplica na roupa, não tem tanta essa preocupação assim, mas no meu caso que eu tô fazendo o cós aberto, né? Tô botando a frente para depois botar o forro, aí sim eu tenho que tomar bastante cuidado aqui na hora dessa costura. Então eu vou prender tudo aqui com alfinete e já volto. Bom, então prendi bem aqui, né, para não correr a costura, e já prendi tudo com alfinete e vou costurar. Outro detalhe é que a margem de costura do cós com a roupa, com o corpo da roupa, tem que ficar virado para o cós na hora que você for fazer a costura da lateral. Dos dois lados, tá vendo? Eu virei a margem de costura para o cós. Então, eu tinha trocado aqui o meu pezinho para fazer outra coisa e esqueci de voltar para o pé
de costura geral. Aquele pé de costura, era o pé de costura reto. Eu usei ele para fazer uma outra costura de pesponto. Aí acabou que eu esqueci de trocar. Então vamos lá. Então muito cuidado na hora da costura aqui para ela não correr, tá bom? Prendo a linha, abaixo a agulha e vamos lá. Não esquece o retrocesso. Fiz com a mão ali para eu não precisar tirar o alfinete. Bom, terminei a costura da lateral, casou certinho, tô fazendo sombra, né? Casou certinho aqui a costura do cós, tá vendo? Dá pra ver que tá retinha? Isso porque eu prendi bastante ali. E aí tanto a margem de costura daqui como a daqui já estão presas no cós mesmo, virada pro cós. Então eu vou repetir a mesma coisa aqui na outra lateral, tá? Vou prender a outra parte das costas aqui na outra lateral. Bom, então já costurei as laterais e as duas ficaram com a costura bem casada. Por enquanto eu ainda não vou passar overlock nessa costura que eu fechei agora, tá? Eu vou experimentar a casca, como eu sempre falo, né? Primeiro eu experimento a casca para depois terminar os acabamentos, né? Mas no centro costas, que tá aberto ainda, eu já vou passar uma costura de acabamento de overlock, tá? Porque eu vou colocar o zíper, né? Então é melhor ela já tá com esse centro costa já com acabamento. Então é isso que eu vou fazer. Deixa eu mexer um pouquinho aqui na câmera. Eu vou passar ali na minha overlock, tá? Só como costura de acabamento mesmo. Então, eu vou passar a overlock no centro costas. E aí eu vou manter essa margem de costura aqui do cós para dentro do cós, tá bom? Virado para dentro do cós, do mesmo jeito que eu fiz.
linha para a máquina de overlock da cor do meu tecido. Então, já que eu não tenho da cor do tecido mesmo, eu estou aproveitando a que já está na máquina, tá? Por isso que tá diferente, mas como vai ficar por dentro, então não tem problema. Agora eu vou passar o outro centro-costas. Tem que lembrar de novo de pegar a margem de costura aqui do cós com o corpo da roupa e jogar para dentro do cós, tá? Então, assim, essa questão da cor da linha é porque essa saia é para mim, tá? Claro que se você vai fazer para vender ou se você já vai fazer para uma cliente, você tem que se preocupar com todos esses detalhes. Você tem que ver, eu tenho a linha para fazer, né? Tem quantidade suficiente de linha? Então todos esses detalhes são importantes, né? Quando a roupa é para você mesmo, como é o meu caso aqui, aí a coisa fica mais flexível, né? Então, laterais fechadas, depois eu vou passar overlock aqui, quando eu tiver certeza que a saia tá boa em mim, que eu não vou precisar fazer nenhum ajuste, porque quando você já passa a overlock, depois fica mais difícil fazer os ajustes, se necessário, né? Então primeiro eu gosto de experimentar a casca, como eu falo, para depois fazer os acabamentos. Então até o momento ela tá assim. Ah, não. Isso ali eu pensei que era linha solta. Então, até o momento ela tá assim, tá bem bonita, né? E a próxima parte agora é colocar o zíper, né? Eu vou colocar zíper invisível. Bom, agora tá na hora de colocar o zíper invisível, que é o que eu vou colocar. E tem uma dica também para o zíper, que é você diminuir o tamanho aqui da margem que tem no zíper. Então aqui, não sei se vocês conseguem ver, que tem um plástico que prende o zíper, prende o cursor do zíper. Então acima desse plástico, eu vou marcar 1 centímetro de margem de costura. Tá acima do plástico, deixa eu botar aqui na mesa. Acima do plástico eu marco 1 centímetro. E aí eu vou cortar esse excesso do zíper. Cortei o excesso. Essa é a margem de costura do tecido mesmo. Aí é como se aqui ficasse uma margem de costura. Aí do outro lado você tem que fazer a mesma coisa, né? Você põe bem juntinho e aí corta 1 centímetro de excesso aqui do zíper. Você testa para ver se tá igualzinho. Tá igualzinho. Então, tudo certo. Agora vamos botar o zíper, a montagem do zíper na roupa. Bom, então eu tô aqui com as costas, né, pelo avesso, tá? Dá pra ver aqui a entretela, né, e a overlock. Então tá pelo avesso e eu vou prender o zíper invisível começando aqui pelo lado esquerdo da roupa, tá? Por quê? Porque quando a gente costura o lado esquerdo, toda a roupa vai ficar aqui dentro da máquina. Então, é melhor você começar por esse lado que é mais difícil de costurar, porque a roupa vai estar embolada aqui. Por quê? Porque quando você põe o primeiro lado do zíper, você não tem muita preocupação, né? Quando você vai costurar o outro lado, é que é importante casar a costura, por exemplo, nessa aqui eu tenho a costura do cós, então eu tenho que casar um lado com o outro. Então é melhor deixar essa preocupação com o lado direito do zíper,
porque o lado direito tem mais espaço para você esticar a roupa direitinho e costurar. Então, eu tenho aqui avesso, eu vou virar a borda, onde eu vou colocar o zíper para o direito, que é o lado aqui, o lado esquerdo. Aí eu vou virar para o lado direito e vou pegar o lado direito do zíper. O lado direito do zíper é o lado que o cursor fica para fora. Então, é lado direito do zíper com o lado direito da roupa. E aí, você prende, você pode logo prender com alfinete. E se você ainda não tiver muita segurança, é bom alinhavar, tá? Para você não ter que ter o trabalho de desmanchar a costura e fazer tudo de novo. Eu acho que é muito mais rápido alinhavar do que depois ficar desmanchando costura. Eu, pelo menos, detesto desmanchar costura. Então, caso necessário, alinhave, tá? Então, eu vou terminar de prender aqui com os meus alfinetes. Bom, então eu já prendi aqui tudo com alfinete. E para botar o zíper invisível, a gente tem que trocar o pé calcador, tá? Esse aqui que eu tô usando é um pé de uso geral. Ele serve para reta, serve para zigue-zague. Então, tem uma alavanca aqui atrás, nesse pé de encaixe rápido, e aí eu tiro o pezinho para uso geral. Esse aqui eu já mostrei no canal, que é o pé de zíper invisível. Não sei se vocês conseguem ver que tem dois tubinhos, dois túneis, e é dentro dele que passa os dentinhos do zíper, tá? Então, antes de colocar, eu gosto já de enfiar a agulha nesse buraquinho que tem, enfiar a linha, né? Enfiar a linha nesse buraquinho, que é por onde tem que passar a linha. E aí eu venho aqui no pé de encaixe rápido e é só descer o pé calcador. E aí você joga o fio para trás, né? Agora eu vou posicionar o zíper aqui no caninho. Eu gosto de começar depois do plástico, sabe? Tem um plástico ali que é o para prender o zíper, o cursor. Eu gosto de começar depois dele, porque às vezes você começa antes, quando chega nele, você não consegue fazer a máquina andar, fica preso ali. Então, encaixei no túnel da direita os dentinhos do zíper, vou segurar a linha e vou descer a agulha mexendo o cursor na mão. Aí eu começo com o retrocesso. Em vez de andar para frente e depois andar para trás, eu só ando para trás e aí ando para frente, para não prender naquele plástico de segurança. Bom, então, como eu falei, eu vou começar com retrocesso. E aí você vai esticando e vai deixando os dentes do zíper entrarem no túnel do cursor. Não precisa esticar nada, é só deixar passar direitinho. Nesse momento eu gosto de deixar um pedaço de linha, caso eu precise desmanchar, tá? Porque esse pedaço maior de linha ajuda
caso a gente precise desmanchar o trabalho. Então, vamos testar. O zíper não tá prendendo, foi certinho. Aí agora, nesse momento, é bom a gente fazer uma marca no zíper aonde tem que ficar a costura, tá? Porque aí fica mais fácil de visualizar quando você estiver costurando, se na hora tá passando certinho no mesmo lugar. Esse barulho na câmera foi meu gato pulando e batendo no tripé, tá? Então eu já tenho a marca aqui de onde tem que ficar a costura do outro lado, tá? Essa é uma dica muito boa. Aprendi com uma das minhas professoras. Agora, novamente, eu vou colocar a roupa pelo avesso, vou virar a bordinha aqui para o lado direito e eu tenho que colocar direito do zíper, que é aqui, direito com o direito da roupa, tá vendo? Direito com direito. E aí eu tenho a marca aqui aonde eu tenho que casar a costura, tá vendo? Olha, como eu marquei aqui, então tem que casar essa costura aqui certinho. E aí você vem, prende com alfinete. Nesse momento é bom que você alinhave, porque esse lado você precisa casar essa costura. Então, ou você reforça bem aqui essa posição, ou alinhava, né? Para não perder essa emenda aqui do cós. Então, eu vou terminar de prender aqui o meu zíper e eu já volto. Bom, então prendi todo aqui com alfinete só prendi com alfinete. Aqui tá saindo, deixa eu prender de novo aqui. Prendi aqui com alfinete, eu reforcei aqui na costura com outro para ele não, pro zíper não sair do lugar, né? Então agora, se você quiser, é bom alinhavar para não ter problemas. Novamente eu vou botar o zíper depois da trava de plástico. Agora eu vou botar no caninho no túnel da esquerda. Agora encaixou. Enquanto não encaixa direitinho, não comece o trabalho, tá? E novamente eu vou começar dando retrocesso para depois andar para frente. Vou tentar até não precisar tirar os alfinetes. Por isso que eu gosto desses alfinetes sem cabeça. Pronto. Já fiz o retrocesso. Então agora, vamos lá, torcer para ficar tudo certinho aqui na hora de casar. Novamente, vou deixar um espaço de linha aqui, caso eu precise desmanchar, tá? Isso me dá a posição na mão. E aí vamos testar se tá tudo ok, hora da verdade, né? Não prendeu e tcharam, casou certinho, que bom, né? Quando dá certo assim a gente fica muito feliz, certinho. Bom, então o zíper já tá resolvido. É uma das partes que eu acho mais crítica, né? É a hora do zíper, ainda mais quando tem costura para casar. Bom, aqui eu tô com o forro do cós, né, na minha mão,
e eu vou fazer o acabamento de overlock nele. Então, onde que eu vou passar o overlock? Eu vou passar no centro, porque no centro da saia, no centro costas, né? No centro costas da saia eu já tinha passado o overlock para colocar o zíper, lembra? Então eu vou passar o overlock aqui, se você tiver com zigue-zague, passa o zigue-zague. E nessa parte de baixo, porque essa parte de baixo vai ficar por dentro aparecendo essa borda do cós, porque ele na verdade é um forro do cós, né? Então eu vou passar nessas duas posições. Aqui na lateral eu não vou passar ainda, porque na lateral da saia eu ainda não passei o overlock. Então, de repente, é uma boa ideia eu passar o overlock em tudo, sabe? De uma vez só. Passar lá de uma vez só. Eu vou ver o que fica melhor. Por enquanto, eu vou passar aqui no centro costas e aqui embaixo, tá? E também, e aqui, que é o da frente, eu só vou passar aqui embaixo, ok? Que eu vou passar o overlock só aqui embaixo. Eu não vou filmar passando overlock porque eu acho que não tem necessidade, né? Então eu vou dar um pause no vídeo e passar as costuras do overlock aqui para vocês verem. Bom, então como eu falei, a parte da frente eu ia passar o overlock só embaixo, tá? E aí agora nós vamos unir as laterais do forro do cós. Então eu vou botar aqui o meu lado da frente pelo direito, aqui na mesa. Aí eu venho com uma das peças das costas. Aqui eu fiz overlock na lateral, no centro, desculpa, no centro costas e na base, né? A lateral ficou sem. Já até fiz a marcação aqui de 1 centímetro de costura. Aí lembra que eu escrevi aqui, ó, late de lateral? Isso é ótimo para a gente achar as peças, né? Primeiro, que esse tecido é muito parecido direito com avesso. Então, a partir do momento que eu escrevo na margem de costura, eu já sei que é o avesso, né? Que não é o direito. Então, eu tenho que casar direito com direito, na lateral com lateral. A parte da frente é fácil, não tem como errar. Mas a parte de trás são 4 pedaços e muito parecidos, né? Porque é só um pedacinho de tecido, então você não consegue ver a lateral por completo, você não consegue ver que tem uma curvinha, né, e que o centro é reto. Só quando você olha a saia inteira que você percebe essas coisas. Então aqui, ó, prendi lateral costas com lateral frente. Tá vendo aqui? Eu escrevi, ó, avesso, para eu não me perder. Não sei se dá para ver no vídeo que eu escrevi aqui avesso e aqui eu escrevi lateral. Então eu vou prender agora a lateral do cós frente com o costas. Ah, eu tenho que trocar aqui o meu pezinho de novo, que eu tô com o pé de zíper invisível. Vou botar de novo aqui o meu pezinho de costura geral e zigue-zague. Então, vamos casar aqui direitinho a costura. Segura a linha. Fechei aqui a minha lateral. Eu vou fazer a mesma coisa. Fechei a lateral, vou fazer a mesma coisa aqui do outro lado, né? Direito com direito, aí agora é mais fácil, né? Porque só tem esse pedaço. Prende na lateral, né? Eu ainda tenho aqui que marcar aqui minha linha de costura de 1 centímetro. E é isso que eu vou fazer esse lado, vou adiantar um pouquinho o trabalho. Bom, então agora que eu fechei aqui o cós, né, com a frente e as costas, eu percebi que agora é o momento para passar o overlock nas laterais.
Então vou passar overlock tanto na lateral do corpo da saia, como nas laterais do cós também, tá? Então é isso que eu vou fazer agora. Bom, então passei overlock aqui nas laterais e agora eu vou passar também um overlock de acabamento aqui na bainha, tá? Na barra para bainha. Se você, é aquela história, né? Se você não tiver overlock, passa um zigue-zague, dá uma dobradinha de nada na beirada e passa o zigue-zague. Ou então vocês podem fazer aquela bainha de virar 1 centímetro e depois virar 2, que aí fica mais ou menos assim, a borda do tecido fica para dentro. Então não precisa, se fizer esse tipo de bainha, não precisa zigue-zague, não precisa overlock, tá? Então como agora eu vou querer fechar o centro-costas, eu já vou passar overlock aqui, porque fica mais fácil passar overlock quando ela tá aberta, tá? Então, é isso que eu vou fazer agora. Então, já passei overlock aqui para a bainha, tá? E agora eu vou terminar de fechar o centro-costas. Então, vou juntar aqui no zíper. Pode até fechar o zíper, acho que é melhor até. Você fechar o zíper. Para fazer essa união aqui do centro-costas. Então, tá vendo? Aqui, onde já tinha overlock, aí eu já marquei aqui a linha de costura. Não sei se tá dando para ver no vídeo. E aí eu vou prender com o alfinete todo o centro-costas para fechar. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou fechar esse centro-costas faltando 10 centímetros aqui, tá? Porque como eu fiz ela bem retinha, eu não dei nenhum tipo de evasê na bainha, então eu vou deixar uma aberturinha aqui de movimentação, tá? Então eu vou costurar até ficar faltando uns 10 centímetros aqui no final, tá bom? Então vou prender aqui os meus alfinetes e já volto com a costura. Prendi tudo aqui com alfinete e até marquei aqui onde eu quero parar. Eu falei 10 centímetros, mas eu acabei marcando aqui 12, porque 2 centímetros aqui é de bainha, né? Então, se eu botasse 10, na verdade a abertura ia ficar com 8 centímetros só. Então, marquei aqui 12 centímetros da barra, a partir da barra, para parar a minha costura, ok? Aí eu vou aqui na máquina iniciar a costura do centro-costas. Vamos fechar o centro-costas. Bom, cheguei aqui na minha marcação de 12 centímetros, né? Aí eu vou fazer um retrocesso bem firme aqui, tá? Volto, vou de novo, porque aqui a costura vai sofrer pressão, né? No caminhar. Vou também... Depois eu vou também dar uma reforçada nela, mas por enquanto a gente já faz um retrocesso várias vezes aqui, vai e volta, que já vai dar uma força maior, tá bom? Aí agora eu tenho que experimentar a casca, né? Então eu sempre falo isso, tem um momento que você termina a casca da roupa
E o ideal é você experimentar, é a hora da prova, ou em você mesmo ou na sua cliente. Porque caso precise fazer algum ajuste, é mais fácil agora que os acabamentos ainda não estão totalmente prontos, né? Então, isso que eu vou fazer, vou experimentar a minha saia. Bom, tá aqui a casca da minha roupa. Ela ficou bem certinha, tá vendo? Aqui no meu quadril. Eu não posso virar muito de costas porque atrás ela não tá totalmente fechada ainda, né? Ainda tem o buraquinho aqui do zíper, então eu não posso virar muito para vocês olharem porque eu ainda tenho que fazer o acabamento ali do zíper, né? Bom, então olha só, cintura perfeita. Então quem assistiu a modelagem viu que eu fiz a cintura diferente do manequim do quadril, né? O quadril eu fiz manequim 40 e a cintura eu fiz manequim 38. Então tem que ter alguma variação caso o seu corpo não esteja exatamente dentro do padrão, né, industrial, que é o meu caso, né? Como eu falo, a minha cintura é muito fina em relação ao meu quadril. Então eu achei que ficou muito bom, bem certinho mesmo, bem a saia clássica mesmo. Atrás, olha, eu vou virar assim para vocês verem a entrada aqui nas costas, fica certinho aqui, não fica sobrando, ó, tudo direitinho, tá? E aí é claro que quando a gente bate a costura, a saia ainda fica mais assentada ainda. Então vale a pena, a saia deu certo, vale a pena eu fazer os acabamentos, terminar os acabamentos, né? Colocar o forro do cós, terminar de fechar ali a pontinha do zíper aqui que ainda tá aberto, aqui ainda tá com um buraquinho ainda do zíper, e fazer as bainhas, né? E fazer a bainha. Então é só isso que falta. Não preciso fazer nenhum ajuste. Eu até achei que aqui eu pudesse ter que fazer algum ajuste, porque eu segui a altura de quadril do próprio gabarito, mas não precisou não. Eu não fiz, né? Eu segui a do gabarito mesmo, mas deu certinho, gostei. Então, vamos partir agora para a continuação da aula, fazendo os acabamentos. Vamos lá. Bom, então agora eu vou colocar o forro do cós. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar aqui a frente e vou marcar aqui o centro frente aqui, vou fazer um pique para eu saber onde aqui é o centro frente do forro. Eu já tinha feito isso no cós, só que eu não mostrei, eu só mostrei quando eu fiz aqui embaixo, né? Mas aqui em cima eu também marquei o centro do meu cós. O que eu vou fazer agora não é totalmente necessário, porque essa parte de cima vai ficar por dentro do cós. Mas eu gosto de passar um zigue-zague nesse momento. Eu passo zigue-zague mesmo, eu não passo overlock não. É só um leve zigue-zague para dar até uma certa firmeza no cós e na saia. Aí eu aproveito e já viro a costura aqui para o lado que eu quero, para ficar mais fácil também lá na hora de encontrar as costuras. Só por questão de segurança mesmo, para não desfiar, tá? Mas não é totalmente necessário fazer isso não. Aí agora eu vou fazer isso nesse momento aqui no corpo da roupa também. Não vou pegar o zigue-zague lá desde o zíper não, tá? Vou passar do zíper
e vou passar o zigue-zague. Acho que eu vou juntar um pouquinho mais esse zigue-zague. Pronto, é só um zigue-zague de segurança mesmo, tá? Eu gosto de fazer assim, não é necessário, tá? Não é totalmente necessário, aí você corta os excessos do desfiado, vou tentar cortar esse overlock, e aí sim, agora eu vou fazer isso, tá? Vou prender de novo, vou marcar a minha linha de costura e já volto. Bom, então prendi aqui todo o forro do meu cós e como eu falei, eu prendi bem, eu quero prender aqui também. Prendi bem os locais que não podem sair do lugar. Se você não se sente ainda muito segura, é bom alinhavar esse momento, tá? Então eu vou passar aqui a costura, já desenhei a minha linha e vou colocar aqui. Esse pedaço que você vai passar em cima do zíper, ó, já ia fazer besteira, hein? Tava no zigue-zague, quase. Então esse pedaço aqui que você vai passar por cima do zíper, de repente é uma boa ideia você fazer assim no manual. Fazer um retrocesso aqui. Porque às vezes é difícil passar pelo zíper. Ó, então eu tô chegando aqui no final e eu tenho o zíper aqui embaixo, né? Vamos ver se vai passar tranquilo. Vou dar um retrocesso. Pronto. Deixa eu soltar esses alfinetes que eu botei a mais aqui para prender. Aqui na costura. Vamos ver se casou direitinho, né? Nesse momento, assim, se não ficar extremamente perfeito, não tem problema porque vai ficar para dentro. Aqui, tá vendo? Deu, casou. Aqui casou também. Deu uma saidinha de nada nesse daqui, mas vai ficar para dentro, então não vai atrapalhar a beleza da sua saia, né? Então é assim que vai ficar. A gente vai dobrar para dentro e aí vai ficar o cós dessa maneira com o forro aqui atrás. Agora o que eu vou fazer?
eu vou fazer uma costura de segurança, ou como eu conheço há muito tempo, eu conheço como pesponto morto, tá? Eu conheço como pesponto morto. Então a gente vai pegar essa margem de costura e costurar ela na parte do forro. Então por que a gente chama de pesponto morto? Porque você vai fazer o pesponto, mas ele não vai aparecer na roupa. Ele só vai forçar esse forro do cós a ficar para dentro, tá? Então, para fazer esse tipo de costura, eu gosto de usar o pé de costura reta. Esse pezinho aqui que é mais fininho. Deixa eu ver se dá para ver. Agora deu, né? Só que ele não encaixa nesse meu pé de encaixe rápido aqui. Então eu tenho que tirar essa pecinha que é de encaixe rápido e colocar ele direto no pé da máquina. Ele é muito bom, que ele dá muita segurança para fazer a costura retinha, essas costuras de acabamento. Então, eu vou virar, olha, aqui tá a margem de costura, eu vou virar pro forro do cós. Deixa eu enxergar bem aqui onde eu tô. Ela tem que pegar bem na pontinha a costura mesmo, tá? Eu não faço retrocesso nesse momento não, tá? Eu acho desnecessário. Pronto. Então, a margem de costura ficou costurada no cós. Agora vem uma parte assim um pouquinho mais sensível do trabalho. Nós vamos fechar aqui o cós. Para fazer isso, primeiro eu vou fazer o seguinte, eu vou fechar esse centro costas aqui no zíper. Vou ter que trocar. Eu vou trocar pelo pezinho de acabamento ou de zíper comum. Eu vou voltar para aquele meu adaptador de encaixe rápido. Voltar para ele. E vou usar esse pezinho agora. Esse pezinho é o pezinho de zíper comum, tá? Mas eu uso muito ele para acabamentos. Então, vou fechar aqui de novo o centro costas. E vou passar uma costura aqui para o acabamento do zíper. Eu vou fazer o seguinte, eu vou começar mais para frente e depois eu dou o retrocesso, igual eu fiz no zíper mesmo. Tem tanta linha aqui.
aqui mais pra frente e vou começar com o retrocesso. Viu? Deu certo. Aí a gente vê se ficou bom. A gente vê se ficou bom. Vira aqui. Se ficou direitinho. Põe o peixe-ponto. Viu como é que é bom ter essa linha de peixe-ponto morto? Olha, ela força o forro a encaixar aqui certinho na costura. Ó, ficou bom, né? Então, já que ficou bom, eu vou cortar esse excesso de tecido aqui dentro. Excesso de tecido, excesso de costura, tá? Pra gente poder virar e deixar bem bicudinho aqui, olha. Tá vendo como é que fica bonito? Vou fazer a mesma coisa do outro lado, tá? Ó, vou pegar o forro e colocar por cima do zíper. E vou fazer essa costura aqui no centro costas do zíper. Aí eu venho, encaixo o pezinho, deixo embolar. E bem esticadinho. Aqui ficou bom, direitinho, bem pontudinho. Então eu vou repetir o mesmo processo do outro lado, tá bom? Bom, então eu vou aproveitar que eu tô com esse pezinho de acabamento e vou terminar de fechar aqui o centro costas, aonde é a emenda do zíper. Então eu vou encaixar a minha agulha nessa posição aqui, onde eu terminei de costurar o zíper e terminar essa costurinha morrendo ela até aqui. Só que eu faço o seguinte, nesse momento você não vai conseguir exatamente colocar o pé nessa marcação. Por quê? Porque a costura do zíper é mais para dentro. Então, o segredo aqui, para não formar aquelas barriguinhas na costura, é você colocar esse pezinho, descer ele. Onde ele encaixar, você começa a costura, tá? Onde ele encaixar. Porque aí, ele automaticamente quase vai ficar certinho. Então, eu vou recomeçar uma costura aqui. Ela tá fora da costura do zíper, mas não tem problema, porque a costura do zíper fica mais para dentro mesmo. E aí eu vou tirar, né, o pé do a base aqui do zíper e vou morrendo aqui até chegar nessa costura da lateral do centro costas, quer dizer. Então vou acompanhando aqui o zíper, vou dar um retrocesso e aí eu venho morrendo a costura. Já cheguei na minha costura de 1 centímetro, dou retrocesso. Antes de cortar a linha muito perto, dá uma olhada, ver se ficou bom. O zíper tá aqui. Cadê o fim do zíper? Nem dá pra ver o fim do zíper. Deixa eu abrir, que aí eu consigo ver melhor. Vou abrir aqui o fim do zíper. Ah, já tá. Já cheguei no fim do zíper. Então, vamos ver aqui a costura. Quando esticar, né, no bumbum,
Certinho, olha, sem barriga, tá vendo? Então tá, já tinha chegado no fim do zíper. Bom, agora é que é realmente a hora, assim, bem delicada que eu acho, que é a hora em que a gente vai prender, vai jogar essa costura do cós todo para dentro e fechar ela com o forro da bainha, o forro do cós. Detalhe, você pode fazer isso à mão, você pode fazer aquela bainha invisível, mas você pode também fazer uma costura invisível aqui dentro desse cós. E aí você vai prendendo tudo, vai jogando tudo para dentro do cós. Aqui já tá bem viradinho. Aí eu vou voltar pro meu pezinho de costura reta, porque ele me dá mais confiança na costura, nessas costuras mais detalhadas assim. Pronto, botei aqui o meu pezinho de costura reta. Aí você vira bem para que aquela costura do pesponto morto fique para dentro. E aí vamos prendendo o forro do cós. Aí sua costura tem que ficar uma dentro da outra, certinha, tá? Então você tem que, se quiser até bater no ferro primeiro, também é uma boa ideia, tá? Você bate no ferro para não ficar nada para fora. Então vamos lá. Tem que ficar bem dentro da costura. Essa costura do pesponto não pode ficar aparecendo. Bom, então essa é a ideia. Eu tô conseguindo fazer com que a costura fique bem dentro aqui uma da outra. Mas tá difícil, né? Tá difícil, eu posso acabar errando. Então eu vou bater no ferro, eu vou bater no ferro essa virada aqui do forro do cós e a costura também para dentro do cós, para poder continuar essa costura mais tranquilamente, tá bom? Então vamos lá. Bom, foi bom ter feito isso mesmo. Olha, passei o ferro aqui para ficar bem batidinha a costura. Virei aqui também toda a costura para dentro do cós. Bati tudo no ferro. E aí agora prendi, só por segurança, prendi aqui com os alfinetes para essa costura não sair do lugar. Porque se sai do lugar fica feio. Ela tem que ficar exatamente dentro da costura do corpo do cós. Chega mais um pouquinho. Isso. Então vamos lá. Vou fazer uma parte com vocês porque eu vou ter que fazer isso aqui bem devagarzinho para não perder essa costura, tá? Então, para não demorar muito no vídeo, eu vou fazer um pedacinho com vocês e depois eu adianto. Ligar aqui.
Então é isso, eu tenho que ir fazendo essa costura até chegar ao final do cós, tá? Então eu vou adiantar a minha porque eu vou fazer bem devagarzinho mesmo. Então terminei, aqui como é que fica legal, tá fazendo sombra. A costura tem que ficar bem dentro uma da outra, tá vendo? Fica bem bacana. E é assim que ficou avesso, tá? O forro do cós tá todo presinho, né? Tá todo preso. Aí, essa costura não é uma costura muito fácil de fazer, tá, gente? Sou bem sincera. Então, duas opções. Ou você faz uma bainha invisível aqui por todo o forro do cós, ou você faz uma costura à mão, entrando com a agulha dentro da costura. Fazer essa mesma costura que eu fiz à máquina, só que fazer à mão. Isso também funciona, porque com a agulha de mão você tem mais controle para a costura ficar assim, bem dentro. Então, isso não foi uma costura que eu aprendi logo de cara. Quando eu fazia curso de modelagem e costura, as minhas primeiras roupas não saíam assim certinho como estão aqui não, tá? Então é um tipo de costura que precisa ter paciência. Se for uma peça para você, uma peça piloto, então aproveita para treinar. Se você estiver fazendo para outra pessoa, aí eu aconselho, né? Ou faz a bainha invisível, ou faz uma costura invisível aqui, mas à mão. Vai demorar um pouquinho mais, mas vai ficar bem feito também. Não vai aparecer do mesmo jeito aqui que não apareceu a minha, tá bom? Então, se logo de cara vocês não conseguirem fazer, não fiquem se martirizando achando que vocês não sabem costurar, não. Isso aqui é o tipo de costura que precisa de treino, tá bom? Então, vamos continuar. Agora só falta a bainha lá da barra. Bom, então eu já marquei 2 centímetros aqui em toda a bainha. Aí aquele esquema, né? Eu tenho que costurar dentro dessa costura da overlock, tá? Para ficar um bom acabamento. Se você tiver zigue-zague, pode fazer o zigue-zague virando a bordinha, ou deixar mais 1 centímetro e botar 1 centímetro aqui para dentro, que aí também fica bem bonito, tá? Então tem algumas técnicas para você fazer acabamento sem overlock. Aí lembra que eu deixei uma abertura atrás? Então nessa abertura eu também vou fazer uma bainha, tá? Para a margem de costura ficar presa por dentro e não ficar aparecendo aqui na minha abertura, tá bom? Então eu já aprendi tudo, inclusive essa margem de costura também. E aí eu vou iniciar aqui pelo centro-costas. E vamos lá, tem que fazer a costura dentro da costura já da overlock. Aqui eu cheguei na costura da lateral, você tem que virar a costura para o mesmo lado que ela tá virada aqui, tá vendo? Tá virada assim para baixo, então aqui eu também tenho que virá-la para baixo.
Aqui eu já tô chegando na bainha da abertura, tá? Então aqui eu vou até na mão aqui, para eu parar exatamente aqui dentro da costura da overlock. Aí eu vou virar e vou continuar a bainha aqui na abertura. Vou passar um pouquinho da abertura, meio centímetro só. Vou até na mão aqui, deixa eu tirar o alfinete. Vou até rodar aqui na mão para cair certinho, um meio centímetro só. Aí vou virar, vou fechar essa abertura, fazer essa costura aqui de reforço. Aqui no meio vou até dar um retrocesso. Para fortalecer aqui essa abertura, ela não rasgar. E agora, no meio da costura do overlock, eu vou continuar a bainha aqui pelo outro lado e aí eu já chego no final da minha bainha, né? Que foi ali que eu comecei. Pronto. Depois eu vou tirar todos esses fiozinhos com uma agulhinha, com uma tesoura mais fininha, né? Aquela tesoura de bordado. A minha abertura ficou assim, certinha. Então, minha abertura ficou assim, olha, bem certinha, tá? A bainha. E aí, terminamos, né? Agora é só tirar os alfinetes, cortar as linhazinhas e experimentar para mostrar para vocês. Bom, gente, então eu tô aqui com a roupa pronta, já com a saia pronta. Eu gostei muito, ela tá muito confortável, porque aqui na cintura ela tá bem certinha, não tá frouxa, que eu detesto cintura frouxa, mas também não tá apertada, né, tirando o ar, então tá assim, tá muito bom. No quadril ela também tá bem certinha, né, e as pences também ficaram boas, aqui é só questão de bater o ferro ainda. Aí a gente tem aqui a abertura que eu deixei atrás. Achei que valeu a pena ter deixado essa abertura atrás, apesar de que esse tecido tem um pouquinho de elastano, mas mesmo assim ela garante um pouco mais o movimento, né? E aí eu reforcei bem a costura ali, fiz retrocesso, né? Para firmar a costura e ela não rasgar logo de cara com o movimento das pernas. Ficou no comprimento bom, né? Aqui pra saia clássica. Claro que comprimento é gosto pessoal, né? Você pode fazer a saia acima do joelho, fazer a saia retinha acima do joelho. Aí é questão de gosto, né? Eu, para saia clássica, realmente eu gosto que tampe o joelho, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado, tanto da aula da modelagem, como agora a aula da costura, tá? A aula da costura ficou assim, bem simples, porque ainda é a terceira aula que eu tô gravando, né? Eu ainda não tenho prática em gravar muito bem a aula de costura, mas espero que com o passo a passo que eu dei, né, e como fazer as coisas, vocês também consigam, além de modelar, costurar também a sua sainha, tá?
Então, se vocês gostaram dessa série, né, da modelagem, corte e costura, né? Eu fiz os 3. Se vocês gostaram, compartilhem, curtam, ajudem o meu canal, principalmente o canal Liana Ribeiro, o canal Liana Ribeiro Modelagem, que é o meu canal novo, né, de modelagem, corte e costura no YouTube. Como é um canal novo, vou precisar muito do apoio de vocês, tá? Então, muito obrigada por assistirem. Tchau, tchau e até a próxima.